Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas, líderes servidores, líderes amigos, pessoas aí que estão junto comigo para a gente trilhar essa jornada de liderança juntos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é a liderança servidora, o que é esse fundamento, o que é esse alicerce por trás de tudo isso que está acontecendo, né? Nós já estamos aí na oitava aula da nossa jornada, né? Essa é a nossa oitava aula, seja muito bem-vindo. Você que está aí na intensidade dessa jornada. Eu tenho certeza que está sendo muito relevante para nós tudo isso, mas é importante a gente falar algumas coisas e a gente entender alguns aspectos, né? Por que servir? Né? Por que servir é o principal fundamento da liderança? Pelo menos na minha opinião. Porque o serviço é o principal fundamento da liderança. Porque o serviço é a única coisa que nos coloca em um patamar de humildade. Porque muitas vezes nós declaramos com a nossa boca de que estamos prontos para amar, estamos prontos para dar força, estamos prontos para até mesmo para servir, nós declaramos com a nossa boca, mas na verdade a manifestação do serviço é a atitude, é a forma, é o comportamento. Né? Servir não é apenas falar, mas servir é fazer. Então, uma das coisas que nos faz ser, né, como Jesus, uma das coisas que nos faz ser como Jesus é a questão do serviço. E ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. E não apenas servir com palavras, né? A prova foi a oferta maior, né, que foi ele mesmo como sacrifício. Então, Jesus, dentro de uma perspectiva cristã, ele mesmo foi o sacrifício para algo maior, né? Então, seja no meio corporativo, seja no meio cristão, seja em uma empresa, seja uma igreja, nós precisamos entender que o serviço é o principal, é a principal fundamento, é o principal fundamento, é a principal regra, porque se nós não estamos dispostos a servir, a nossa empresa, a nossa organização vai estar fadada a fracassar, porque o líder ele precisa ser o primeiro a acreditar. Ele precisa ser o primeiro a pegar junto, ele precisa ser o primeiro a pegar na vassoura, a pegar na enxada, ele precisa ser o primeiro a cavar o poço, né? Tem aquela historinha lá da moça que cavou o poço na aldeia, né? Porque faltou água e não tinha ninguém que cavasse, ela vai lá e cava o poço porque ela acreditava que ia dar água. Então, se eu acredito que vai dar água, eu sou o primeiro a cavar. Então, esse é o aspecto da liderança, é da gente sempre estar disposto a fazer e se, né, o bastão está conosco, se nós estamos com o cargo. Eu costumo dizer, eu nem gosto muito dessa palavra e desse termo, porque eu sei que liderança não é cargo, liderança é comportamento, liderança tem mais a ver com atitude do que com o título, né? Mas é importante a gente entender isso. Se nós estamos em uma posição de liderança, nós vamos ser cobrados para servir. Então é sobre isso, é sobre pessoas, é sobre servir o outro, é sobre viver essa influência de serviço. Então eu quero falar um pouquinho sobre a liderança servidora, né? A liderança servidora ela nasce do propósito de formar e fortalecer líderes com base em princípios sólidos, alinhados ao modelo de liderança de Jesus. Né? Mateus capítulo 23, versículo 11, o maior entre vocês deverá ser servo. Então a liderança servidora, ela parte desse aspecto de entender um pouquinho quem nós somos, né? Entender um pouquinho de fato o que é servir, entender um pouquinho de fato o que é esse princípio e a gente entender que como liderança nós vamos ser sempre cobrados em fazer antes de todo mundo, né? Em ter a ideia antes de todo mundo, em ser o mais em carregar o fardo maior. Então esse é o aspecto que a gente precisa entender e o modelo de liderança de Jesus é justamente esse modelo servidor, porque Jesus ele prova seu amor, ele não é apenas um amor que ele é apenas de palavras, mas ele é um amor de atitudes. E é isso que nós precisamos ter em mente. Porque se nós amamos aquilo que fazemos, e aí parte de um ponto da gente realmente entender o propósito que carregamos e queremos ir até o final, precisamos dar a vida por isso, tá? Precisamos dar a vida por isso. Então a proposta ela tem missão, visão, princípios e valores bem definidos, né? Então a liderança servidora ela nasce não apenas de um portal na internet ou de um grupo do WhatsApp, mas ela nasce de uma organização verdadeiramente de algo que precisa estar bem fundamentado e eu louvo a Deus porque está bem fundamentado. Então, qual é a nossa missão? Desenvolver liderança.
né? Qual é a nossa visão? É sermos referência na formação de líderes que estão começando. Quais os nossos princípios? Servir, né? Ser exemplo, propósito acima de posição, humildade, humildade que gera influência duradoura. Então, assim, nós carregamos princípios e valores, né? Então, nós temos o princípio os valores da fé, nós temos o valor da excelência, da integridade, da coragem, da humildade, do reconhecimento à missão que foi dada por Deus. Então, assim, nós temos valores bem definidos, né? Nós temos uma missão, nós temos uma visão bem definida. Então, o que eu quero passar para vocês é que a liderança servidora, ela não é apenas um grupo do WhatsApp onde nós estamos compartilhando histórias de líderes, mas realmente a gente quer criar uma grande comunidade na internet que se ajude. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm dificuldade em alguma área da liderança, eu estou aqui para de fato ajudá-los, tá? Então, qual é o nosso diferencial? Uma abordagem cristã com a aplicabilidade prática no ambiente corporativo, ou seja, por que não a Bíblia aplicada aos negócios? Por que não a Bíblia aplicada aos negócios? A metodologia, né? Então a metodologia hoje, especificamente hoje, nós estamos com grupos do WhatsApp, com participação de todos os líderes. Então você que é líder, você tem autonomia para participar, para mandar mensagem, para mandar sugestões para mim de melhoria. Aulas gravadas exclusivamente para a mentoria com acesso 24 horas. Então vocês têm todos os links das aulas. Então, se você está com aula atrasada, eu quero chamar a sua atenção aqui. Vamos lá, gente. Você que é meu aluno, você que é meu mentorado, você que está aí na mentoria liderança servidora, você está com aula atrasada, você está com aula... Sabe um aspecto? Às vezes eu reconheço que às vezes eu demoro muito para mandar as aulas, mas vamos lá. Faz um resumo das aulas, faz uma reanálise das aulas, assiste novamente, tá? É importante que a gente esteja junto, né? Hoje a mentoria ela não é cobrada, então ela não é monetizada, então você não está pagando nada por essa mentoria. A única coisa que você precisa entender é que se eu quero chegar num objetivo, se eu quero chegar num resultado, eu preciso me dedicar, eu preciso me qualificar, eu preciso querer, eu preciso continuar. Então isso é muito importante. E o público-alvo, líderes que estão começando, mas também líderes que buscam desenvolvimento e crescimento estratégico, tá? Então nós temos uma metodologia, nós temos um desenvolvimento e a gente tem uma abordagem muito clara. Então por que não a Bíblia aplicada aos negócios? Então nós temos diversos conselhos. Você que tem a Bíblia como regra de fé e prática, você que tem a Bíblia como uma fonte histórica de conhecimento ou uma fonte de abordagem de conhecimento técnico, você vai poder usufruir de muita coisa, de muito fruto acerca da abordagem cristã. Um pouquinho sobre mim, né? O meu testemunho ele é um pouquinho longo, mas eu estou atuando aí há um pouquinho mais de 10 anos, há quase 10 anos, em uma vasta jornada de liderança, né? Onde eu tenho carregado essas marcas de liderança, né? Para onde eu tenho passado. E graças a Deus, o Senhor tem me usado para esse tempo, né? Eu quero ser um líder geracional, eu quero fazer diferença na sua vida. Eu quero que você assista essas aulas da mentoria e diga assim, poxa vida, que bênção, né? Que bênção, eu quero ser um líder melhor. Depois dessas aulas eu estou tratando com a minha equipe de forma diferente, eu estou conduzindo a minha equipe de forma diferente, eu estou conduzindo algumas coisas de forma diferente. E isso é o meu presente, isso é a minha paga. É que verdadeiramente depois dessas primeiras 10 aulas, né? Eu estou com foco aí de entrar nas 10 aulas e a gente conseguir engrenar. Então depois dessas 10 aulas, algo precisa mudar na liderança. Né? Pelo menos dessa liderança aí que está me ouvindo, algo precisa mudar e isso é muito importante, tá? Então um pouquinho aí sobre mim, então eu tenho essa vasta experiência, muitos cursos de liderança, alguns cursos na formação teológica, enfim, e a gente vai avançando, tá? Então uma coisa importante, a mentoria liderança servidora ela foi desenvolvida com base em princípios cristãos sólidos e na referência máxima de liderança que é Jesus Cristo. No entanto, é importante destacar que não possui caráter doutrinário, denominacional, ou ter como objetivo substituir, contrariar ou ferir os ensinamentos de líderes de ministérios locais, tá? Nosso compromisso é com o fortalecimento da liderança cristã em suas múltiplas expressões, promovendo o crescimento saudável de líderes em suas vocações e contextos. Cremos que toda liderança, quando bem fundamentada, fortalece a igreja como um todo. Queremos somar. Desejamos servir aos líderes e suas comunidades com humildade, honra e respeito. A mentoria liderança servidora é uma ferramenta de apoio e edificação, jamais de confronto ou de substituição. Ou seja, nós não estamos aqui, né, como mentor principal dessa mentoria, eu não estou aqui para substituir aquilo que seu pastor prega na sua igreja, aquilo que seu líder prega no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, enfim. Eu estou aqui apenas para ser uma ferramenta de apoio, uma ferramenta complementar, uma ferramenta de ensino, mas que não vá substituir o que você está aprendendo, mas que vai servir como uma peça extra, que vai servir como
uma atividade extra, como uma atividade complementar, como um conhecimento a mais. A gente quer somar na vida da liderança, tá? Então, é muito importante isso. Nós não temos caráter de ferir doutrina, de ferir ensinamento, de querer estabelecer a nossa forma de conduzir. A gente sabe que cada líder conduz de um jeito, mas nós temos princípios e valores. Então, se esses princípios e valores a gente identifica em um ponto que precisa ser ajustado, a gente vai chegar e vai ajustar. E se alguém contratar a liderança servidora para uma consultoria ou para uma palestra, porque as palestras elas estão sendo monetizadas, né? Para uma consultoria, para uma palestra, para um desenvolvimento mais claro dentro de uma empresa, dentro de um perfil empresarial, a gente vai sim identificar os pontos que existem erros e a gente vai conseguir conduzir, vai conseguir levar a um avanço nesse aspecto, tá bom? Então vamos lá. A estrutura do programa, aulas gravadas, então por enquanto eu sigo nesses 3 aspectos. Então aulas gravadas, encontros online, que eu ainda não estou fazendo, mas é uma coisa que vai estar aí, tá? Nos próximos dias eu quero estar desenvolvendo isso com vocês. Então encontros uma vez por mês, aulas gravadas e um material exclusivo. Então esse material exclusivo ainda não está disponibilizado. E as aulas e os encontros online ainda não estão acontecendo. Então são 2 coisas, uma coisa que já está acontecendo, que são as aulas que estão sendo gravadas, tá? E o material. O material é um projeto futuro e os encontros online também é um projeto futuro que eu estou encontrando um tempo, a vida da gente corrida, mas eu tenho certeza que a gente vai colocar isso para frente, essas ideias para frente, mas é só alguns aspectos que eu estou querendo falar para vocês, tá certo? Sobre a estrutura. Hoje nós temos um Instagram, né, onde eu estou querendo desenvolver ainda mais. Então a mentoria Liderança Servidora também está presente no Instagram, então é muito importante que você dê a sua moral pra gente lá no Instagram, liderançaservidora.br, você pode colocar lá e a gente vai fazer parte dessa geração que vai transformar os líderes, tá? Então, os assuntos abordados da liderança servidora: fundamentos da liderança, a identidade do líder à luz de Cristo, visão estratégica e tomada de decisão, comunicação que inspira. Então, isso aqui é algumas nuances, algumas distantes, algumas mais específicas daquilo que a gente pode tratar na liderança servidora, tá bom? Então vamos lá. E alguns depoimentos de mentorados, isso aqui eu posso até passar. Perguntas frequentes, isso aqui é interessante. Vamos lá. Renan, eu preciso ser cristão para participar? Não necessariamente, tá? A mentoria é só para líderes religiosos? Não. Posso participar mesmo já sendo líder há anos, né? Então, por mais que eu tenha esse ministério, né, de ajudar líderes que estão começando, eu posso dizer que eu quero muito ajudar líderes que estão começando. Isso não impede de líderes que já estão há muito tempo estar caminhando junto com a gente, tá? Inclusive, você é muito bem-vindo. A mentoria é só para líderes religiosos? Não. A mentoria é para todo mundo que quer aprender a liderar. Eu quero construir essa unidade e esse foco de aplicar a Bíblia aos negócios corporativos. Nós podemos sim sermos um presidente de empresa cristão e que aplica os seus princípios cristãos dentro do ambiente corporativo. Por que não? Por que não podemos? Podemos e vamos fazer, tá? Preciso ser cristão para participar? Não, nós queremos abrir, já está aberto inclusive para pessoas de todos os âmbitos, não tem isso não. E nós vamos crescer e avançar da forma que o Senhor vai nos guiando, tá certo? Então todas essas 3 perguntas, vocês fiquem à vontade, tá tudo aberto para a gente estar junto e caminhar sem nenhum tipo de restrição e nem de bloqueio, tá bom? Então, como posso me inscrever na mentoria? Entre em contato comigo aí e eu já te coloco no grupo do WhatsApp fechado, onde a gente vai ter acesso a todas as informações específicas, tá bom? Então, tamo junto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua caminhada de liderança e que você nunca se esqueça que líder foi feito para servir. Quem não serve para servir, não serve para liderar. Um dos aspectos mais interessantes na liderança é a humildade, né? E se você se você carrega a humildade, vai ser fácil para você servir. Eu vejo muitas pessoas com resistência ao serviço, porque parece que servir ele é um sinônimo de fracasso. Se você está servindo, você está por baixo. Se você está mandando, parece que o mandar, o autoritarismo, ele é o símbolo da liderança, e não é verdade. O símbolo da liderança é o serviço. Quando nós servimos, nós temos a autoridade de cobrar, porque as pessoas precisam ver em nós a atitude, antes que veja em nós a cobrança. Se eu consigo cobrar à luz da Bíblia, é porque eu sou a principal referência daquilo que eu estou falando. Então isso é muito importante para o líder, tá bom? Que Deus continue te abençoando, vamos juntos nessa jornada de liderança e que Deus te abençoe.